Olá, seja muito bem-vindo a esse segundo vídeo dessa série de vídeos, onde eu comecei a mostrar automações que a gente pode fazer de maneira muito rápida e fácil com Python e que você pode executar aí gratuitamente. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo da série, clica aqui em cima, tem o vídeo, ele explica assim minhas motivações para fazer essa série de vídeos. Acontece que nós trabalhamos com sistemas para monitoramento do ambiente de TI, tanto na gestão de ativos de TI, quanto na saúde da rede, para garantir que todos os equipamentos vão dar o desempenho esperado, para a operação. E também para o chão de fábrica com sistemas APS e MES. Obviamente que aumentar a eficiência tanto da TI quanto da fábrica não passa somente por monitoramento. Existem outras características, mesmo na questão da fábrica, que a gente faz, que ajuda o planejamento, da produção. Mas, voltando aqui para o nosso vídeo, no primeiro eu pedi para vocês instalarem essa ferramenta free, que é o Open Hardware Monitor, que ela é bem interessante, ela traz informações do seu sistema, do seu notebook, do seu computador. E uma informação importante, assim, que não é tão simples de achar, é a temperatura da CPU. Então você está vendo aqui na tela, as temperaturas do conjunto e do Core 1 e Core 2. É dual Core esse meu computador aqui, então está aparecendo assim. Também ele mostra o carregamento percentual, de cada um dos núcleos e também do conjunto. Mostra o carregamento de memória em percentual e em absoluto. Veja que eu estou mais ou menos em 50%. Tenho 8 GB e estou usando em torno de 4. E aqui o percentual de uso do disco, já passou de 92%. Então esse software é gratuito, você pode baixar ali e instalar facilmente. E aí o que nós fizemos no primeiro vídeo? Assim? Bom, trabalhamos em cima dessa ideia, assim, que é a motivação que eu tenho, que é de tornar essas automações, como é que se chega nesses sistemas complexos, assim, muito amplos e poderosos, de uma maneira que você consiga entender como é que a gente chega até um sistema tão escalável e tão poderoso. Então a ideia que eu tive foi de fazer pequenos scripts em Python para que você veja assim como a gente pode coletar dados. Podemos coletar dados do hardware do computador, podemos coletar dados da internet via web scraping, podemos armazenar essas informações em arquivos, em bancos de dados, podemos criar interfaces gráficas, usar ciência de dados. Existe uma série de possibilidades, mas tudo começa aqui, então, no nosso caso aqui, com a coleta de dados. Então, na aula passada, nós fizemos isso. O primeiro passo foi conectar via WMI, que é o Windows Management Instrumentation, que é a Microsoft seguindo os padrões assim, de conexão, para a gente acessar, então, o Open Hardware Monitor, que é esse software que eu indiquei para vocês instalar gratuitamente. E ali, na segunda linha, a gente já busca dados dos sensores. Tá? Existem vários sensores, eu busquei de alguns. Aí manipulamos na aula passada essas informações, e depois passamos e paramos aqui, obtendo dados dos sensores, que aqui obtemos dados da temperatura da CPU. Vou rodar de novo aqui, com F5 aqui, a gente roda, e a gente obtém os dados da CPU que está mais ou menos casando aqui com o que eu tenho aqui, no Open Hardware Monitor, 63, 65 graus, que é mais ou menos aqui 64, 66, que é o que ele está mostrando aqui. Para você simular isso aqui, basta você instalar o Python, que é gratuito, e você pode também aqui, já vem com o Python Idle, que é essa interface aqui gratuita, ela vem junto com o Python e você vai poder rodar esses scripts, essas simulações. Tá certo? Então você já tem o primeiro sensor aqui, temperatura de CPU. Tá aqui, eu imprimi o nome dele, sensor de temperatura. Enquanto o sensor tem informações, ele procurou por não ter o nome GPU, não tendo o nome GPU, se ele acha a temperatura, só pode ser de CPU. E aí eu criei uma lista, que é essa lista aqui, com os dados de temperatura de CPU, certo? Agora nós vamos trabalhar com a ideia de carga de CPU. Então vamos avançar aqui, mostrando que aqui nós temos a segunda informação do sensor, que é a carga de CPU. Então se nós rodarmos agora, com F5, vou salvar assim, e vou rodar. Então vejam aqui que além da temperatura da CPU, eu tenho a carga da CPU. Então no total eu tenho 38,67, no Core 1 39 e no Core 2 37. Tá? E são essas informações aqui. Claro, a carga fica flutuando muito. Até quando eu movimento o mouse aqui, eu consumo um pouquinho mais. Quando eu paro o mouse,
ele cai um pouco. Então são variações assim, dependendo do uso que eu estiver fazendo no computador. Ó, veja, sem o mouse movimentando, ele vai cair um pouquinho. Se eu começo a agitar o mouse aqui, ele começa a processar, né? E já aumenta um pouco. Então essa é a segunda informação. Aqui, como eu expliquei no primeiro vídeo, eu não criei funções, porque eu acho que já seria do nível mais elevado para quem não conhece programação. Então botei uma lógica bem simples, bem básica, assim, que um pouco de conhecimento de algoritmos, a pessoa já consegue entender o que foi feito aqui. E é a mesma lógica para todos os sensores. Então por isso caberia fazer uma função aí, passando parâmetros, mas eu resolvi fazer da forma mais simples possível, mais fácil de entender para todos, tá? Então aqui, ó, o que eu vou buscar agora? Eu vou buscar dados de memória. Então salvo aqui, Ctrl S, F5. Vou manter a temperatura, dados de carregamento, né, da CPU em percentual, e agora dados de memória. Então estou usando mais ou menos metade dos 8 GB e me sobra então em torno de 4 GB, como aparece aqui. Tá? Estou usando em torno de 4 GB e sobra em torno de 4 GB também. Estou aí a 50%, que é esse percentual aqui, que é justamente a carga da RAM que aparece no próximo sensor aqui. Carregamento, né, de memória, quanto eu estou utilizando. Então ele vai calcular os meus elementos e dizer, ó, estou utilizando em torno de 51%, que aparece aqui, ó, 51,2%, 51,1,2%, varia um pouquinho. Esses dados são dinâmicos, né, vão variando conforme o uso aqui. Certo, pessoal? E a última informação que eu trouxe nessa fase aqui do nosso código é dado da CPU. Então, da CPU, o que ele trouxe aqui? O percentual de uso da CPU. Então, esse disco aqui, esse HD tem 2 partições, ele já estava bastante ocupado, né? Mais de 92%, que é o que esse sistema mostra aqui, o Open Hardware Monitor. Eu estou buscando aqui, como texto aqui, né, a mesma informação via Python. Então vejo que eu estou conectando com o sensor e eu estou buscando as informações. Esse é o primeiro passo assim, para ter algum controle, né, ter as informações. Até falam que o petróleo hoje é a informação, né? E na verdade as empresas de tecnologia superaram as empresas de energia. E com o advento mais prático agora da inteligência artificial generativa, você vê que até a informação cognitiva está sendo possível obter com software. Tá? Que é uma coisa que já no século passado eu imaginava que o software ia dominar o mundo e realmente está acontecendo. O hardware é a plataforma para ele. Então eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte aqui, com dados aqui saindo na interface idle aqui do Python. Queria mostrar mais algumas coisas para vocês aqui como terceiro ponto, uma pequena interface gráfica, porque talvez vocês queiram ver uma janelinha ali, né, com esses dados, e não da maneira que está aqui. Então é possível criar? Sim, é possível. Então veja aqui, ó. Nesse terceiro ponto eu uso uma biblioteca, e isso o Python é excelente, porque além de ser a linguagem mais simples que eu conheço de programação, tanto que programadores profissionais usam ela, mas também cientistas que não são programadores tempo integral, eles conseguem fazer muita coisa interessante. E a comunidade fez essa linguagem crescer de maneira absurda. É top of mind hoje, é a linguagem mais popular. Sei que tem iniciativas práticas aí da própria Microsoft para tornar o Python, que é uma linguagem interpretada, mais rápida ainda, porque esse é um questionamento, comparando com C, ela seria lenta, né? Não acho ela lenta, mas, claro, uma linguagem C que acessa direto baixo nível hardware, dá diferença no desempenho. Mas eles estão trabalhando para essa linguagem que a comunidade adotou, assim como o inglês é usado como linguagem na web, o Python é a linguagem mais popular hoje para programação, resolve muitas coisas. E a comunidade, milhões e milhões de pessoas gerando bibliotecas, geraram soluções, mais de uma, para vários tipos de problema. Uma solução para gerar janelas aqui, que é uma interface gráfica, aqui de Graphical User Interface, é PySimpleGui. Ele faz algumas coisas interessantes para nós. Ó. Por exemplo, você pode definir um tema para a janela, que seria a cor e o estilo, né, o tema da janela, e depois um layout. Cada linha dessas aqui, nessa lista aqui, cada linha vai aparecer como uma linha na janela. Então, o primeiro texto seria dados de memória, o segundo texto da carga da memória, temperatura da CPU, carga da CPU, carga HD. São os mesmos valores aqui que eu li aqui, ó. Os mesmos. Só que ali eu já coloquei em português, para ficar mais fácil para a gente entender.
E aqui eu criei a janela. Existe esse método que cria a janela e eu posso, uma vez que eu usei esse layout, já colocar o título também. Qual é o título da janela? Aí coloquei aqui o site, o domínio Conaenge, conaenge.com.br. E aí ele fica nessa janela até, ao ler informações, ver que o botão OK foi clicado, porque vejo que a última linha aqui é um OK. Pode parecer um pouquinho complexo aqui, mas vocês vão ver agora que eu rodando fica bastante simples. Então vou rodar aqui. Ele vai mostrar aqui a parte de texto, né, como vinha acontecendo, e vai mostrar uma janela. Ela aparece centralizada, que é o default, passando essas mesmas informações que foram lidas ali. Por quê? Porque ela usa os mesmos dados, tá? Então ela está buscando aqui valores de memória, vou colocar aqui do ladinho para vocês verem. 4,05384, aqui a memória, né, usou 51,34, temperatura de CPU, são exatamente os mesmos dados, tá? Por isso que vem igual, porque eu aproveitei esses dados coletados aqui e dei um destino para ele. Qual foi o destino que eu dei para ele? Aparecer aqui em uma janela. Uma janela bastante simples, a janela mais simples que eu poderia ter criado para vocês, que é uma única janela com dados estáticos e as informações ali em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Aí dou um OK, encerro o programa. O bacana é que se eu rodo de novo aqui, veja aqui que eu estou usando Python, estou no ambiente do Python, mas eu poderia gerar um arquivo executável desse programa e passar para você. E você poderia rodar aí e trabalhar com essas informações aqui. Claro, se você instalou o Open Hardware Monitor, você pode olhar aqui, são os mesmos dados, e observar aqui até dinamicamente o que está acontecendo. Mas nós vamos superar o Open Hardware Monitor com as nossas ações aqui, porque aqui vejam que ele mostra dados instantâneos. Ele vai lendo de 5 em 5 segundos, um pouco menos talvez, 3 em 3 segundos, as informações. Mas ele não gera, por exemplo, um gráfico com o histórico dos últimos 10 ou 100 valores que foram lidos. Isso a gente vai poder fazer quando a gente armazenar essas informações e manter uma linha do tempo assim, com dados históricos. Tá? Dados históricos, aprender com o passado é fundamental na ciência de dados. Serve para fazer uma gestão de TI mais eficiente, aumentar a eficiência da empresa, e serve para fazer uma gestão do chão de fábrica também mais eficiente. Os dados são fundamentais. Então essa aqui é a primeira interface onde eu usei as informações anteriores. Agora vamos fazer algo um pouquinho mais elaborado. Então vamos deixar esses dados todos aqui como mensagem, porque agora no passo 4 e último da aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma interface gráfica mais elaborada do que a gente tínhamos até então, que é o passo 4 aqui. Ali eu falei da biblioteca PySimple-Gui, que é essa biblioteca aqui. Tá? Que eu usei um alias aqui de SG, para simplificar, né? Em vez de escrever sempre PySimple-Gui, eu escrevi SG. E o Tkinter eu fiz uma leitura diferente. Eu trouxe tudo que estava dentro dela já para usar com os nomes que aparecem dentro da biblioteca. Tá? Para quem conhece Python, isso é evidente. Não estou falando novidade nenhuma. Para quem não conhece, pode parecer um pouquinho confuso, aí teria que entender mais a linguagem. Mas aqui nesse ambiente aqui, com a interface da biblioteca Tkinter, aliás, essa biblioteca Tkinter é a mesma interface gráfica que criou, por exemplo, esses menus aqui do Python Shell, do idle. Tá? Esse ambiente aqui foi criado com o Tkinter, tá? O idle help aqui, tudo foi criado com essa biblioteca Tkinter, tá? Para você poder trabalhar. Então, aqui, ó, TK version 8.6.9, que é o Tkinter. A versão dele foi criado, esse ambiente aqui, idle, foi criado com essa biblioteca que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui sim, eu coloquei como mensagem ali a leitura dos dados anteriores, porque aqui eu criei funções. Isso aqui é uma definição de função em Python. Eu defino, então, né? Define, pegar valores. Aí não passo parâmetro nenhum, por isso que dentro dos parênteses não tem nada. E aqui coloco aquelas leituras de valores que eu tinha colocado antes, tá? Depois criei uma função aqui para apagar valores, porque em algum momento eu vou querer zerá-los. E aqui começa a parte gráfica. Então aqui dentro de pegar valores, pessoal, não tem nada diferente do que aquilo que a gente já fez. Exatamente os mesmos dados, tá? Procurei manter a coerência aqui, para quem não conhece tanto de programação poder se achar. Dá para refatorar, dá para tornar isso aqui bem mais simples, mas quando você compacta muito o código, se ganha eficiência, né?
mas para o leigo, assim, fazer a leitura fica mais complexo, né? Então eu achei melhor deixar explícito, assim, para você poder entender mais fácil. Mas vamos lá, como é que funciona o Tkinter? Bom, primeiro eu tenho que criar um objeto, e tudo no Python são objetos, que é a parte visual, a interface gráfica. E aí já coloco uma janela para ele. O título da janela, né, vai ser valores lidos dos sensores. Tá certo? Crio uma geometria para a janela. Aqui é interessante, é um padrão dele. Se você quiser usar o Tkinter, tem que seguir o padrão. E é o que ele sugere é o seguinte, ó. Você faça 430 por 360 pixels, 430 na horizontal, 360 na vertical, deslocando 100 em X na horizontal, deslocando 100 de cima para baixo em Y na vertical. Depois você põe aqui a orientação do texto, tá? Aqui aparece clique para ver os valores, coloquei a fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, que é bold e itálico também. E coloquei que seria da cor azul. Coloco a orientação, aqui o PEC joga no centro da tela, deslocando X na horizontal e Y na vertical. E aí vou criando os botões, né? Botões um para buscar valores e outro para apagar valores. E aqui eu listo então todos os dados que foram lidos aqui no nosso programa, certo? Então, o comando que eu vou rodar quando eu clico aqui no botão buscar valores, o comando eu defino, que é justamente essa função, pegar valores, que é essa função aqui, que não usa parâmetros. E apagar valores é o comando que eu vou usar, né, no botão de apagar valores, eu vou usar a função de mesmo nome, homônima, e, portanto, apagar valores. Então esse é um programa bem simples. Vejam que os scripts em Python, assim, nesse nível simples, claro, se você quiser colocar camadas de segurança, escalar isso aqui, dar robustez, aí precisa de equipes de programação, e aí se passa para milhares de linhas de código. Mas para rodar nossos protótipos aqui, para que você entenda e abra sua visão para tudo que é possível fazer já gratuitamente aí no seu computador, e está ao seu alcance, né? São 1, 2 páginas de código é o suficiente. Então vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece. Vou salvar assim e vou rodar. Vejam que aqui na interface de texto não aparece mais nada. Por quê? Porque eu coloquei como mensagem aquelas saídas em texto. Mas aparece a janela aqui, ó. Vejam a janela que apareceu. Valores lidos dos sensores, que foi o que eu coloquei ali, né? Valores lidos dos sensores. Clique para ver os valores em azul. Azul aqui, ó, blue. Então diz, mas eu não gostaria de blue, eu gostaria de verde. Sem problemas, podemos aqui trocar a cor. Uma mudança simples aí para vocês verem, né? E pronto, já tenho uma outra cor aí para essa parte aqui do código. E aqui no botão eu busco valores. Aqui estão os valores. E aqui eu apago os valores. Quais valores? Os mesmos, aquele, né, que estão sendo continuamente lidos aqui pelo Open Hardware Monitor. E você pode buscar continuamente valores conforme você vai clicando aqui, ó. Veja ali que vai mudando, principalmente aqui a carga de CPU vai mudando e a temperatura também muda um pouquinho, né? São os dados mais dinâmicos aqui que a gente vê no Open Hardware Monitor. Os que mudam mais frequentemente para a gente poder acompanhar são esses dois. A memória muda um pouquinho ali, né? Segunda casa depois da vírgula dá uma mudança. A carga do disco não, porque a não ser que eu estivesse apagando arquivos ou que eu estivesse lendo arquivos, aí o disco mudaria, senão ele se mantém. Mas o que é mais dinâmico é a temperatura de CPU e carga de CPU. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui eu coloquei de uma maneira bem simples o código que vocês podem estar usando. Qual que é a ideia para avançar aqui no nosso próximo vídeo? Estou com ideias bem interessantes. Assim. Uma ideia que eu tenho é de fazer isso aqui, colocar como uma tarefa do Windows, a gente pode colocar a cada 5 minutos ele lê esses dados. E ele pode gravar isso aqui num arquivo texto, num arquivo CSV, num arquivo Excel ou num banco de dados. Eu pretendo mostrar todos esses tipos de gravações, porque no futuro você tem um histórico assim, do que aconteceu com o seu computador. Diferente aqui do Open Hardware Monitor, que você só tem o visual aqui, que já ajuda bastante, para nesse momento saber o que está acontecendo. Aqui nós começaríamos a ter
um banco de dados, né, um conjunto de valores que a gente possa analisar no futuro e buscar entender melhor o que está acontecendo no nosso sistema, que aqui é o nosso computador, nosso notebook, assim que a gente quer ver o uso de memória, o uso de RAM, o uso de disco, para ter alguns insights sobre isso. Mas claro que essa mesma lógica assim, de buscar continuamente valores é utilizada fortemente por vários sistemas. Né? Os sistemas APS e MES usam para controlar, gerenciar melhor a fábrica, os sistemas ERP usam. Tem coisas legais que podem acontecer, por exemplo, um ERP grava numa pasta e monitorando essa pasta, o próprio sistema MES ele consegue usar esse arquivo. Pode ser um PDF de um desenho, pode ser informações de processo, esse tipo de coisa. Tá? Isso vale para TI também. A gente pode fazer interações aí automáticas sem intervenção humana, que é bem bacana de mostrar. Então, essa seria a mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado aqui. Vejam como a gente foi evoluindo. A gente tinha só informações de saída de texto, depois passamos por uma janela de texto muito simples, agora passamos por uma janela mais elaborada aqui, ó, que ela tem os controles lá que a gente está acostumado a ver em uma janela do Windows, e a gente pode evoluir mais aí o nosso programa com o passar do tempo, trazendo mais inteligência. No futuro eu pretendo chegar em gráficos, usar estatística, usar machine learning, aí a gente vai ver como é que a gente vai evoluir aqui nos nossos vídeos assim, para eu estar mostrando isso para você. Mas de qualquer forma, acho que a gente cumpriu o objetivo de hoje. Agradeço muito aí a sua participação. Se puder aí, curtir esse vídeo, dar um like, passar para seus colegas, aí isso ajuda bastante. A gente vê a comunidade interagindo, nos dando ideias também de que vídeos criar, fica mais fácil aí para a gente avançar. Tá bom? Então, por hoje essa é a mensagem. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu!